Muito bem, então, sejam bem-vindos. Meu nome é André, sou pastor aqui da igreja. É uma alegria muito grande ter você com a gente. Se você está com a gente pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, seja bem-vindo. Ficamos muito felizes com a sua presença. Hoje nós vamos fazer uma pausa no nosso estudo do livro de Efésios, para nós termos algumas orientações a respeito de algumas coisas que têm surgido nos últimos dias e coisas que têm gerado bastante debate, não só dentro da igreja, mas nas redes sociais e na mídia, na sociedade por aí. Se você é novo com a gente hoje, preste bem atenção, é importante você entender que o que a gente vai fazer hoje é um pouquinho fora do normal para a gente, tá? Então, se você vem pela primeira vez, você vai ter que voltar domingo que vem para estar com a gente de novo, para você ver como é que é normalmente, porque hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que é mais ensinamento do que pregação, tá? É mais ensinamento do que pregação. Hoje nós vamos parar como família PIB, a gente fala que é a família PIB vai parar hoje, e nós vamos falar sobre alguns assuntos para poder comunicar claramente a respeito de algumas coisas que têm surgido, dúvidas que a sociedade tem trazido e que a gente precisa pautar na palavra de Deus. O que incitou a conversa que nós vamos ter hoje é um debate muito recente que você talvez tenha visto nas redes sociais a respeito da ideologia de gênero. Não sei se você sabe o que é isso ou ouviu falar disso, mas é um debate que tem surgido bastante, tem vários videozinhos e comentários rodando aí nos grupos, e nós vamos já explicar isso e falar um pouquinho a respeito disso. Mas essa discussão da ideologia de gênero gerou uma discussão maior que abrange outras áreas da sexualidade humana, do ponto de vista bíblico, incluindo a homossexualidade, que nós também vamos falar a respeito disso hoje à noite. Então nós vamos tirar um tempo hoje para falar sobre esses assuntos, fora do normal do que a gente normalmente faz, mas de vez em quando, assim como nas nossas famílias em casa, de vez em quando a gente precisa parar e conversar sobre alguns assuntos e ter algumas orientações pautadas em cima da Bíblia. Então nós vamos parar para ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Nós vamos falar sobre o posicionamento da PIB a respeito disso, pautado pela Bíblia. E daí nós vamos falar sobre como é que nós vamos agir com relação a essas coisas. Qual é o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo, ao vermos assuntos como esse se levantarem. Um pregador muito famoso, ele morreu em 1899, o nome dele era Dwight Moody. Ele pregou na parte leste, noroeste dos Estados Unidos, e depois passou muitos dos seus anos na cidade de Chicago. E Dwight Moody, ele dizia que todo pastor deve pregar com a Bíblia numa mão. Vou pegar minha Bíblia aqui. Minha Bíblia está sempre nas minhas anotações, né? A Bíblia numa mão e o jornal na outra. Eu não trouxe um jornal, mas hoje eu vou fazer isso. Eu estou pregando com a Bíblia numa mão, a palavra de Deus numa mão e o jornal na outra. Ou seja, o que está acontecendo no mundo ao nosso redor? O jornal nos informa. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Isso a Bíblia nos informa. Então hoje nós vamos vamos conversar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Nós não vamos ter tempo para falar de tudo hoje. Se nós fôssemos tratar todos os detalhes da sexualidade humana, a gente teria que começar lá em Gênesis capítulo 1, e nós ficaríamos aqui até o fim desse ano, ou um pouco mais, para falar sobre todos os detalhes disso. Mas o que nós vamos fazer hoje é tentar esclarecer, talvez a maioria das dúvidas, eu espero poder esclarecer aí 90% das dúvidas que talvez você tenha, e as outras 10% de dúvidas que a gente não vai poder esclarecer aqui, eu me coloco à disposição de todos vocês durante essa semana, para a gente sentar, para a gente conversar, para a gente esclarecer, para a gente olhar olho no olho e conversarmos a respeito. Tá legal? Primeiro, nós vamos falar sobre a ideologia de gênero, e para isso eu quero que você veja um vídeo. Tem um videozinho que a gente vai passar que explica bem, de forma sucinta, um pouco do que acontece com relação à ideologia de gênero. Dá uma olhada. Assunto. A explicação se encontra nos textos dos principais teóricos do gênero. A principal expoente do gênero é a americana Judith Butler, que diz que o gênero é uma construção social sem qualquer base na realidade biológica. Segundo a autora, você não nasce nem homem, nem mulher, nem gay, nem lésbica. Você deve aprender a se construir desde cedo, com tantos gêneros quanto quiser, e não pode ficar preso a qualquer tipo de gênero. Segundo a teoria, a sociedade impõe a algumas pessoas que sejam educadas como pertencendo a um gênero para exercer poder
sobre outras que são educadas para serem de outro gênero. Os principais gêneros que foram inventados para isto foram o homem e a mulher. Os pais e professores mentem para as crianças quando lhes dizem que nasceram meninos ou meninas. O resultado foi a construção de uma sociedade em que a norma é a família constituída da união entre um homem e uma mulher, o que é chamado de heteronormatividade. Para que possamos nos libertar destas construções, é preciso então que as crianças experimentem todas as formas de identidade de gênero e de orientações sexuais, para que elas percebam, desde cedo, que todas essas identidades são fictícias e são socialmente construídas como um discurso de poder, o que produzirá a desconstrução da própria identidade sexual de cada um e também da família. E isso só poderá ser feito através da escola. É isso que é a ideologia de gênero. Mas isto não é ciência. Essa é a ideologia que a base está exigindo que seja ensinada a toda a nação brasileira. O MEC diz que deseja apenas combater a discriminação e construir uma sociedade mais democrática e tolerante. Mas o projeto da ideologia de gênero está claramente assumido em outros documentos oficiais do governo. No PNDH 3, que está atualmente em vigor, está escrito que é programa oficial do governo desconstruir a heteronormatividade. Veja bem, é exatamente a mesma expressão que encontramos nos livros de Butler. Isso é o mesmo que desconstruir a família tradicional e também vai fazer parte do currículo nacional. O governo irá obrigar os professores a ensinarem, os alunos a aprenderem e pais a terem que aceitar. Não será possível retirar seu filho de uma escola e colocar em outra, porque todas as escolas serão obrigadas a ensinar a mesma coisa. É assim que o governo diz que está promovendo o combate à discriminação e construindo uma sociedade mais democrática e tolerante. Bacana, né? Os responsáveis pela redação da base sabem muito bem dessas coisas. Não estamos querendo provar o óbvio para eles. E a posição da sociedade já ficou clara quando democraticamente retiramos dos planos nacional, estaduais e municipais de educação qualquer referência a esta ideologia que está querendo ser imposta aos nossos filhos. O que queremos aqui é mostrar que o povo brasileiro, que eles deveriam representar, está bem ciente dessas coisas e que jamais irá aceitá-las. Gênero, deixa eu falar algumas coisas bem importantes. Antes de mostrar esse vídeo para vocês, eu entrei no Plano Nacional de Educação e entrei no Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, porque se tem uma coisa que eu não gosto, é o pessoal começa a mostrar vídeo que diz uma coisa que não tem fundamento. E aí a gente manda para o amigo, que manda para o amigo, que manda para o amigo, daqui a pouco se torna uma verdade e não tem fundamento. Então eu entrei para ver, realmente está lá, no Plano Nacional de Educação e no Plano Nacional de Desenvolvimento Humano. Problema com essa ideologia que está buscando ser implantada nas nossas escolas. Tem alguns problemas. Primeiro, é uma ideologia falsa porque ela não tem embasamento científico. Tá? Ela não tem embasamento científico. Ela ensina que a sexualidade é uma construção social, mas ela não é. A sexualidade ela é definida a níveis tão profundos quanto questão de cromossomos. É uma questão biológica e não uma construção social. Outro problema dessa ideologia é que ela deixa a criança responsável por decidir o que é certo ou errado para ela. Coloca no colo da criança decidir o que ela quer fazer com relação à sua sexualidade. Deixa eu só ser bem prático aqui com a gente. Ninguém deixaria para a criança decidir outras áreas da vida dela. Por exemplo, Gabi, minha filha de 7, você quer ir para a escola ou não quer? Porque, afinal, essa ideia, aí sim é uma construção social. Essa ideia de que você precisa ir para a escola, você precisa se formar para você ser gente, isso é uma construção social. Sabe por quê? Porque tem muitas sociedades onde isso não acontece e as pessoas vivem uma vida muito tranquila, muito bem. Aprendem a caçar com o pai, se casam e têm uma vida muito boa. É uma construção social nossa aqui do Oriente. Gabi, se você não quiser ir para a escola, não vai. Vou deixar, você decide. Gabi, você quer comer arroz com feijão ou você quer encher o pandu de bala o dia inteiro? O que você quer? Você escolhe. A gente não faz isso, não é verdade?
Nós não fazemos isso com os nossos filhos em coisas como educação e coisas como saúde. Por que nós faríamos isso com relação à sexualidade? Deixar para uma criança decidir o rumo em que ela deve tomar. A gente não faz isso em outras áreas. É inconsistente, é ilógico e não é científico. Tá? Além disso, pautado pela Bíblia, a Bíblia nos ensina em Provérbios 22:6, vai aparecer aqui no telão. Você já conhece, talvez de uma versão um pouco diferente, diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A Bíblia nos ensina que o nosso papel como pais, como família, é instruir a criança no caminho que ela deve andar. Não dizer, dê para a sua criança todas as opções e deixe ela decidir por si mesma. Então, essa questão de ideologia de gênero não tem base científica. Ela é sim uma construção ideológica e é muito perigosa para a gente. O que nós vamos fazer como igreja? Nós vamos primeiro conscientizar vocês, que é o que nós acabamos de fazer. Explicar para vocês o que está acontecendo, para que você saiba o que está acontecendo aí no Plano Nacional de Educação. Segundo lugar, nós vamos ensinar que essa ideologia não tem base científica. Por isso que se chama ideologia, um conjunto de ideias. Um conjunto de pensamentos, mas não deixa de ser, não é nada além do que um conjunto de pensamentos e de ideias. Terceiro, nós vamos observar movimentos pelo Brasil, onde pessoas estejam erguendo a sua voz contrária a isso, e nós vamos nos unir a eles. Não existe hoje, do meu conhecimento, um movimento organizado para isso. Estamos ainda a nível de conscientização. Quando houver, nós vamos nos unir a eles, dizendo, olha, nós queremos ter isso removido do currículo escolar, ou no mínimo alterado, onde há uma opção de não ter que ser ensinado isso. Nós também queremos, eu quero lembrar vocês como seu pastor, que a responsabilidade de educar o seu filho, a sua filha, ainda é sua e minha. Então, o fato disso estar tentando ser implantado não é o fim do mundo, desde que eu entenda que é minha responsabilidade educar o meu filho. Sempre foi, ainda vai ser. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Está dando vários exemplos aqui, dizendo, gente, a palavra de Deus tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso caminhar. Você está no carro com o teu filho, você está instruindo ele, você está ensinando ele, você está falando a respeito de Deus. Você está constantemente instruindo e educando o seu filho nos caminhos de Deus. Isso não mudou, independentemente do que venha mudar no currículo escolar do seu ou do meu filho. Outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos salientar, eu quero salientar que essas coisas nos preocupam, tanto é que nós estamos falando a respeito delas. Mas eu também quero lembrar aos irmãos o seguinte, que ao longo da história do cristianismo, igrejas e cristãos enfrentaram situações muito mais complicadas socialmente, encontraram sociedades muito mais apodrecidas do que isso, e conseguiram viver uma vida fiel em Jesus Cristo, educar uma família nos caminhos de Jesus Cristo. Então, essas coisas nós precisamos entender, precisamos lutar contra, mas não é o fim do mundo. Se você for olhar a igreja de Corinto, nós vamos olhar um pouquinho a igreja de Corinto, você vai descobrir que a situação em Corinto das famílias cristãs ali era 1000 vezes mais complicadas do que nós vemos hoje, e elas ainda tiveram sucesso, criaram seus filhos no caminho do Senhor, viveram a sua vida para a glória de Deus. Então não é o fim do mundo. Última coisa que eu quero pedir para vocês, com relação à ideologia de gênero. Não fale sobre isso sem entender o que você está falando. Não fale, não coloca lá no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, um monte de coisa, porque você leu por cima, entendeu mais ou menos e você quer se juntar e quer expressar a sua opinião a respeito de uma coisa que você não entende. Sabe por quê, gente? Na maioria dos casos, isso é triste a gente falar. O povo cristão é visto como um povo que tem muita ira na hora de falar e pouco entendimento. Muitas vezes nós somos, por causa de alguns maus exemplos, somos juntados num balaio com gente que fala com muita raiva e pouco entendimento.
E aí a igreja perde a sua oportunidade de ser uma voz na sociedade, porque ninguém mais quer ouvir. Cara, você está falando um monte aí de uma coisa que você nem tem. Então você quer falar, quer ser uma voz ativa? Seja uma voz ativa, mas primeiro pare, estude, entenda, pesquise e daí sim seja usado como ferramenta de Deus com pouca ira e com muito entendimento. Nós vamos ter mais a respeito dessa questão da ideologia de gênero no nosso Retiro da Família esse ano. Nós vamos falar mais sobre ele depois, em novembro, dias 10 a 12 de novembro. Nós vamos trazer lá para São Bento, no nosso retiro, o Dr. Edgar. Dr. Edgar é um médico cientista ortomolecular de Curitiba, um cristão, um amigo na fé, e ele vai estar falando com a gente sobre a questão biológica da sexualidade humana. E vai estar trazendo o posicionamento de um médico cientista. Médicos ortomoleculares, inclusive, lidam com questões hormonais, então ele vai trazer um entendimento científico sobre a sexualidade. Já que isso não tem embasamento científico, o que a ciência nos ensina sobre a sexualidade? Ele vai trazer isso para a gente lá no Retiro da Família em novembro. Nós também estamos disponibilizando hoje um impresso, está lá na recepção, alguns de vocês receberam dentro do seu boletim. Esse impresso, ele contém a nossa posição como igreja quanto à sexualidade bíblica. Esse impresso é algo que saiu recentemente de uma conferência de pastores e teólogos na cidade de Nashville, nos Estados Unidos. Vou citar alguns nomes, se você os conhece, talvez te ajude. Signatários nessa declaração estão John Piper, pastor da Igreja Batista Belém, em Minneapolis, um grande teólogo, um dos maiores teólogos do século XX. Também D.A. Carson, J.I. Packer, tem vários outros, Francis Chan, um cara mais novo, se você conhece ele, são todos signatários. A lista é extremamente extensa de homens de Deus, teólogos cristãos, pastores evangélicos, que criaram aqui uma posição sucinta e clara com relação à sexualidade. Então isso está impresso para que você possa ler, levar para casa, discutir, não entendeu, venha falar comigo, traz o impresso, vamos olhar juntos. Se você tem qualquer dúvida, aqui está o nosso posicionamento quanto à sexualidade bíblica. Só não leia enquanto eu estiver pregando, tá? Leia depois, quando você chegar em casa. Muito bem. Quanto à ideologia de gênero, eu acho que a maioria de nós estamos de acordo. Então eu vou resumir a nossa conversa por aqui, para a ideologia de gênero, para que a gente possa tratar sobre o assunto da homossexualidade, que eu acho que divide um pouco mais as opiniões. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Há 2 anos atrás, eu preguei o mesmo sermão que eu vou pregar hoje à noite. Há 2 anos atrás. E eu me lembro que, enquanto eu pregava, o olhar de vocês que estavam aqui comigo era mais ou menos assim: pastor, para quê? O que o senhor está pregando isso, pastor? Não entendi, acho que o pastor, assim, deu uma cochilada e não percebeu que, pastor, nada a ver, para que falar sobre isso? Mas os tempos mudaram, não mudaram? E muitos que estão conosco hoje não estavam há 2 anos atrás, e eu quero trazer de volta essa mensagem que eu preguei, para que todos possam saber qual é a nossa posição, para que não haja nenhuma dúvida a esse respeito, para que nós possamos sair daqui com entendimento sobre a nossa posição e como nós vamos agir como PIB com relação a essas coisas. Esse debate é um dos debates que está pegando no nosso país hoje, não é verdade? Está pegando a nível de indivíduos, pessoas que têm dúvidas, está pegando a nível de igrejas, está pegando a nível de denominações, está pegando esse debate. E vamos falar a verdade, gente, só está começando, tá? Se prepare, só está começando. Hoje nós vamos falar, mas isso não vai morrer aqui, só está começando esse debate, porque é uma realidade que está mudando no nosso mundo e a gente precisa, com o jornal na mão e a Bíblia em outra, saber como que nós vamos trabalhar com relação a isso aqui. Se você é novo com a gente, eu já falei que hoje é um dia um pouco diferente, mas eu sou muito grato por poder pertencer a uma igreja onde a gente tem a coragem de sentar e falar sobre assuntos cabeludos. É mais fácil para mim varrer para debaixo do tapete e fingir que não existe. E vocês não estarem equipados para saber o que a gente pensa e como reagir. Então, é um assunto cabeludo, mas glória a Deus por uma igreja que não tem medo de falar e de discutir e de pregar com a Bíblia numa mão e jornal na outra. Tem muita confusão com relação a isso. Se você for pesquisar na internet, que é o que a maioria começa fazendo, você vai achar
defesas muito eloquentes, tanto de um lado quanto de outro. Normalmente a gente pensa que o nosso lado tem toda a razão e o outro lado vai ter uma defesazinha lá, michuruca, que a gente vai ver logo, logo que não tem fundamento. Mas não é assim, não. Ambos os lados têm defesas muito eloquentes a respeito e isso gera mais confusão ainda, porque você vai pesquisar online e você diz, cara, esse cara parece convincente e esse cara também parece convincente. E antes da gente entrar no nosso texto dessa noite, eu quero deixar bem claro alguns entendimentos que eu trago comigo à medida que eu falo com vocês hoje. Primeiro, eu entendo que no nosso meio hoje à noite tem alguns de vocês que não se importam com esse assunto. Isso não é relevante para você, você preferiria que eu pregasse sobre outra coisa e isso aqui não tem nada a ver com a tua vida. Eu entendo isso. Eu entendo também que existem outros no nosso meio que estão confusos a esse respeito. Tem sincera confusão. E eu entendo que tem um outro grupo ainda, onde essa questão que nós vamos falar hoje é extremamente pessoal e íntima para você. Porque ou é uma situação que você lida na sua vida, ou alguém muito próximo e muito amado de você lida com isso. Isso se torna algo muito pessoal para você. Também entendo que nós temos muitas pessoas no nosso meio, e que nós não vamos sair daqui com 100% de acordo em tudo que nós vamos discutir. Tem opiniões diferentes, eu respeito a sua, espero que você respeite a minha, espero que nós possamos pautar, você que é cristão, o nosso entendimento na Bíblia, mas eu entendo que nós não vamos sair daqui em 100% de acordo. Também entendo que muitos de vocês têm amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, talvez parentes que se identificam como homossexuais. E é importante a gente saber o que a Bíblia diz a esse respeito. Fala alguma coisa? Não fala? O que fala? Como que nós cristãos devemos lidar com isso? Então, essa parte da nossa conversa eu quero intitular o seguinte: uma perspectiva bíblica sobre a homossexualidade. Uma perspectiva bíblica sobre a homossexualidade. Por que esse título? E por que eu quero colocar já de cara esse título para vocês? Porque a perspectiva da sociedade tem mudado. Não tem? A perspectiva da sociedade quanto à homossexualidade tem mudado. Há poucos anos atrás era tabu, não se falava disso. E hoje é só você ligar a sua televisão num canal aberto e você vai ver que a homossexualidade é celebrada e é legal, é modinha. Ser isso e falar a respeito disso. Salmo 119, versículo 105 diz o seguinte: a tua palavra, a Bíblia, é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Gente, esse tópico é um tópico onde a gente precisa da luz de Deus, iluminando o nosso caminho, clareando os nossos passos, para que a gente possa entender como entender esse assunto tão complicado. Meu intuito hoje é poder te equipar, é poder, como eu te falei, não é tanto pregação, é ensinamento, poder te equipar para que você possa levar a conversa que nós vamos ter hoje para outras conversas que você vai ter no futuro. Para isso, eu vou pregar usando um texto somente da Bíblia hoje, um texto somente. Aí eu já sei, você que está defensivo aí está dizendo, o pastor vai pegar um texto da Bíblia e vai montar uma teologia sobre sexualidade em cima de um texto da Bíblia. Não vou não. Depois eu vou citar para você vários outros textos da Bíblia. Mas por que eu vou usar um texto só? Porque se eu citar 10 textos, semana que vem, quando você precisar replicar, você precisar reproduzir essa conversa, você não vai lembrar os 10 textos. Se eu citar para você um texto só que traz uma clareza maravilhosa, você vai ter mais probabilidade de lembrar o texto e poder reproduzir a nossa conversa. E é esse o meu desejo. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6. Se você está com a sua Bíblia contigo, 1 Coríntios capítulo 6. Se você não tem uma Bíblia contigo, vai aparecer no telão. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Só até aí por enquanto. Primeira pergunta que surge quanto à homossexualidade, quando o assunto é esse, é: pastor, é pecado a homossexualidade ou não é? Vamos para o texto. Olha lá comigo de novo. Vamos deixar a Bíblia responder essa pergunta. Paulo começa com:
não se deixe enganar, versículo 9. E daí ele lista vários pecados: imoralidade, idolatria, adultério, homossexualidade, ladrão, avarento, caluniador, trapaceiro. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo deixa bem claro, começa assim, não se engane, está aqui a lista, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então, como se ele estivesse botando um fechamento na frente e atrás, não tem para onde escapar. Você quer clareza quanto à Bíblia? A Bíblia diz claramente que a homossexualidade é pecado. Isso está ali na Bíblia. Paulo não deixa muita dúvida. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quanto à homossexualidade é que a Bíblia é muito clara com relação a isso. Depois eu vou te citar outros textos que também falam da mesma coisa. Agora, tem algumas nuances muito importantes a gente entender algumas nuances com relação a palavras. A palavra homossexual que nós lemos nesse texto, no grego original, é a palavra arsenokoitai. Essa palavra, ela significa uma pessoa que pratica a homossexualidade. É uma pessoa que busca um relacionamento sexual, homossexual. Isso é importante porque tem alguns defendendo aí na internet que Paulo não está condenando um relacionamento homossexual desde que seja fiel um ao outro para o resto da vida, como se fosse um casamento, desde que sejam fiéis uns aos outros. Paulo não está condenando isso. Eles dizem que Paulo está condenando aquele relacionamento que é instável e é com um parceiro cada dia diferente, e Paulo está condenando essa infidelidade, não um casal que seja fiel um ao outro. Mas não é isso que essa palavra diz. A palavra diz que aquele que pratica a homossexualidade se encaixa nesse perfil daquilo que é condenado pela palavra de Deus. Isso é importante a gente entender. Também é importante a gente entender essa palavra porque ela se refere a uma pessoa que pratica a homossexualidade, não necessariamente a uma pessoa que tem desejos e sentimentos por uma pessoa do mesmo sexo. Uma pessoa que tem desejos e sentimentos, mas não pratica aquilo, não se expõe àquilo, não busca aquilo. Tem gente que tem atração homossexual, mas não pratica por entender que é errado, que é pecado. E eu entendo que a palavra arsenokoitai não abrange esse tipo de pessoa, que tem sentimentos, tem pensamentos, entende que isso não é pecado, busca glorificar a Deus no seu corpo. Isso é outra história. Tem muita gente que sofre em silêncio porque se sentem atraídas a pessoas do mesmo sexo. Muitas dessas pessoas não querem ter essa atração, não pediram para ter essa atração, elas lutam contra essa atração e entendem que isso não faz parte do desenho de Deus para a vida delas. Essas pessoas não são condenadas por terem um desejo que não querem ter. Seriam sim condenadas se deixassem que esse desejo se tornasse uma ação. Para elas não deixa de ser uma tentação, como eu tenho tentações heterossexuais, você tem a sua tentação, eu tenho a minha. Ser tentado é errado? É pecado você ser tentado? Fala para mim, sim ou não? Não. Então a pessoa ter um sentimento, ter um pensamento em si é pecado, exclui ela da salvação, exclui ela da graça de Deus? Eu entendo que não. Você pode falar, é estranho, beleza. É fora do padrão, beleza. Agora, essa pessoa está condenada por ter um sentimento que ela não buscou ter, que ela não pediu ter? Arsenokoitai, aquele que procura um relacionamento homossexual, que age em cima de um sentimento, de um desejo. É muito importante a gente poder entender isso. Todos nós temos desejos, todos nós temos que lutar contra tentações, e é isso que a gente precisa fazer. Nós temos que entender, gente, que a homossexualidade é uma coisa muito complexa, muito mais complexa do que a gente imagina. A pessoa que não luta contra isso fala assim, para! Você não entendeu que não pode? Para! Agora, você que talvez tenha uma dificuldade, por exemplo, com o alcoolismo, chega num alcoólatra e fala, para! Vou orar por você aqui, eu boto minha mão agora, em nome de Jesus, para. Tem histórias onde isso acontece? Tem. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, não é verdade? É simples quando o pecado é da outra pessoa e eu não luto contra esse pecado, mas quando é o meu pecado e alguém chega para mim e fala assim, para, ora mais e para. Não é tão simples assim.
Muita gente pensa que a homossexualidade acontece porque pessoas simplesmente escolhem pecar. São distorcidas, pecadoras e se entregam a isso e escolhem pecar. Tem esse tipo de pessoa? Tem. Mas a grande maioria dos que estão buscando a Deus não tem essa situação. A sexualidade é uma coisa, a homossexualidade é uma coisa muito mais complexa. Por exemplo, tem raízes espirituais na homossexualidade? Tem. Deixa eu citar um exemplo para vocês. Foi feita uma pesquisa em universidades evangélicas nos Estados Unidos. Universidades evangélicas, com alunos evangélicos. E perguntaram, quantos de vocês já tiveram um pensamento, aquela ideia que passa pela tua cabeça, um pensamento ou uma imagem que veio de um relacionamento homossexual? Jovens cristãos responderam, 70% deles já tiveram um pensamento, achou esquisito, poxa, de onde que veio isso? Né? Mas passou pela cabeça. Isso tem raiz espiritual? Eu creio que tem. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que o diabo é o pai da mentira. E ele vai jogando semente, vai que cola. Vai que funciona, vai que já tem uma confusão ali e isso começa a fazer com que a pessoa pense coisas que às vezes não tem nada a ver. Tem lados espirituais? Tem, claro que tem, com certeza. Agora, é só espiritual? Tem gente que pensa que é. Tem gente que pensa que se você fizer uma oração forte resolve todo o problema. Gente, não é tão simples assim. Tem questões biológicas? Tem. Um fato muito interessante vocês entenderem, apesar do que se diz por aí, não existe um gene homossexual. Não existe. Se falam disso aí nos programas de televisão, não existe. Eu pesquisei nas matérias mais recentes, de estudos mais recentes das maiores universidades dos Estados Unidos. Não existe prova científica de um gene homossexual. Então, esse lado biológico não existe. Se você tiver prova disso, um estudo científico me mostra porque não existe. Agora, o que existe? Existe em cada um de nós um equilíbrio hormonal, certo? E agora eu vou chocar e escandalizar alguns de vocês aqui. Homens, começar com vocês, porque é o homem que se incomoda com essas coisas. Você sabia que nesse momento, sentado onde você está, dentro da primeira igreja batista da ilha, tem estrogênio correndo no seu sangue? Não, pastor, eu não. Não, está me estranhando? Eu não. Tem. Todos os homens têm uma quantia de estrogênio circulando pela sua veia. Mulheres, você sabia que agora, onde você está, sentado na cadeira da primeira igreja batista da ilha, tem testosterona correndo no seu sangue? Tem. E aí tem diferenças hormonais? É claro que tem. É lógico que tem. Um adendozinho aqui para eu ilustrar isso. Existem hoje no mundo 300 tipos de tubarões. São poucos os que atacam. Sabe quais são os que atacam? Os que têm o maior nível de testosterona. Afeta o comportamento? Claro que afeta. Em animais e afeta no ser humano. Quer ver onde é que afeta isso na gente? Tem pessoas que não veem a hora de chegar ao esporte espetacular para ver os gols da rodada, né? Homens, normalmente, amam isso. Eu espero acabar o esporte espetacular para ver o jornal hoje, porque futebol para mim é assim, se o Brasil estiver jogando eu gosto, mas... Brinquei ontem com os jovens, nós falamos sobre isso com os jovens ontem à noite. Tem homem que, se tiver um lugar para caçar, ele sai com arma, fica na chuva 3 dias, mata o bicho, joga nas costas, traz para casa para destrinchar na mesa da cozinha, assim, comer aquele negócio que ele matou. E ele, né? Se tiver uma cabeça bonita, pendura lá na parede para mostrar que eu sou homem, eu matei esse bicho. E tem outros que preferem montar o jardim da igreja. Que fui eu que comprei as flores, que fui eu que desenhei, que fui eu que plantei. E tem outros que preferem acabar o esporte espetacular para assistir o jornal hoje, porque o esporte espetacular para mim não faz diferença. E tem mulheres como a minha digníssima esposa, que se você botar ela na frente da televisão durante um jogo de futebol americano, ela vira num bicho, ela grita, ela pula, ela fala com a televisão, ela manda o cara jogar logo, ela dá uns petelecos no cara que não pegou a bola e ela fica muito empolgada com esportes. E aí ela quer pular de avião, e ela já pulou, e ela quer nadar com tubarão, já nadou, e ela quer pular de asa delta, já pulou, quer fazer parapente, já fez.
E em vez de assistir um jogo de futebol, eu prefiro ouvir um violoncelo bem tocado, fechar os meus olhos e aquilo ali para mim é maravilhoso. Sou menos homem por causa disso? Não. Mas existem diferenças de personalidade, existem diferenças hormonais que afetam o nosso comportamento. Isso é verdadeiro, isso é biológico e isso faz parte da complexidade quando se fala sobre homossexualidade. Agora, homossexualidade tem raízes espirituais, tem raízes biológicas, tem raízes emocionais, sim ou não? Meu Deus! Me assusta a conversa sobre homossexualidade, porque quando eu morava nos Estados Unidos, estava pegando lá muito mais do que ainda está pegando aqui, ainda vai aumentar, mas lá estava pegando. Me assusta dizer que tem um gene homossexual que não tem, mas ninguém fala sobre uma estatística que é alarmante e assustadora, que é que 90% das pessoas que se identificam como homossexuais, se você for olhar o histórico familiar, você vai encontrar problema de disfunção familiar. 90%. Qualquer pessoa, não precisa ser cristão, qualquer cientista que trabalhe com estatística, que encontre alguma coisa onde a representatividade é 90%, vai dizer, para tudo, achamos o motivo. Mas não se fala a respeito disso na mídia. Se fala sobre coisas que não existem e não se falam sobre coisas que são gritantes. Gritantes. 90%, não são todos, 90% tem disfunção familiar. Ausência do pai ou da mãe, não estava, não existia, não estava por aí, não conhecia. Ausência do pai ou da mãe. Pai ou mãe que estava presente, mas distante emocionalmente. Pai ou mãe que estava presente, mas era extremamente rígido, muito rígido. Essas coisas acontecem. Tem lados emocionais? Tem lado de abuso? Tem um monte de coisa. Isso é uma coisa muito complexa. A gente precisa entender que são situações complexas, nós precisamos oferecer ajuda para essas pessoas para descobrirem o que é espiritual, o que é biológico, o que é emocional, e vamos tratar de acordo com isso. Mas é uma coisa complexa. Tão importante quanto a gente entender como entendemos que a prática da homossexualidade é errada, é importante a gente entender que a Bíblia condena, junto com a homossexualidade, nesse texto, um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Vamos voltar para o texto e agora que fica um pouco desconfortável para a maioria de nós. 1 Coríntios 6, 9. Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. É importante a gente reler essa lista, sabe por quê? É muito fácil para a gente olhar uma lista, a gente achar o pecado do outro, apontar o dedo e não falar do meu. É muito fácil a gente pular o nosso pecado. Eu não tenho problema com a homossexualidade, mas tem outros pecados nessa lista que, se eu não cuidar e se eu praticá-los, também eu não herdo o reino dos céus. Temos que olhar a lista inteira. Se vamos olhar a lista inteira. A gente não tolera a homossexualidade, mas a gente tolera o meu próprio pecado, o seu próprio pecado. A pergunta para você é: qual é o seu dentre esses? A gente não tolera o dos outros, mas o meu é diferente. O outro é simples, é só parar. O meu é complexo. O meu não é tão fácil, o meu não é tão simples. Não estou dizendo que nós não devemos chamar de pecado, pecado. Estou dizendo que não estou dizendo que nós não devemos dizer claramente o que é certo e o que não é certo. Mas eu estou dizendo que o meu e o seu pecado são iguais. E que todos nós precisamos ficar o mais distante possível deles. O pecado é igual aos olhos de Deus, tá, gente? Às vezes aos olhos da sociedade não é, porque a gente tolera um monte de coisa, aos olhos da sociedade não tolera outros. Mas aos olhos de Deus, pecado é pecado. O que nos exclui ou não da presença de Deus é a mesma coisa. Nós devemos ficar o mais distante deles possíveis. É aqui que a igreja muitas vezes perde a sua voz, porque nós apontamos o dedo para o outro, para o pecado do outro, não olhamos para o nosso, e aí a gente se torna hipócrita. E aí a gente se torna fariseu, igual lá na Bíblia. Jesus disse o quê? Tire primeiro a trava do seu olho, para daí tirar o cisco do olho do seu irmão. Muito importante a gente entender algumas coisas sobre essa fala de Jesus. Primeiro ele diz, tire primeiro a trava do seu olho. Ele não está dizendo, tira a trava do teu olho e deixa o cisco no olho do seu irmão. Não é isso que ele diz.
tire primeiro a trava do seu, daí tire o cisco do olho do seu irmão. Então nós não vamos deixar o cisco lá, mas nós vamos primeiro lidar comigo, para depois eu poder falar a respeito do cisco no olho do meu outro irmão. Quando Jesus lida com a mulher adúltera, ele chega em volta dos homens, estavam prontos para apedrejar ela, e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atira, todos vão embora, e Jesus diz uma coisa poderosíssima. Ele diz para ela: eu também não te condeno. Naquela roda, o único que poderia ter condenado era Jesus, porque o Jesus era o único sem pecado. Os que tinham pecado foram saindo de fininho, foram deixando as suas pedras e foram caminhar. Jesus teria direito de dizer: eu posso te condenar, e eu jogo a primeira pedra. E Jesus faz isso? Não. Ele diz: eu também não te condeno. Esse é um lado. O outro lado, ele continua dizendo: vá e não peques mais. Não te condeno, poderia te condenar, mas não te condeno, mas, ao mesmo tempo, vá e não peques mais. Mude a sua forma, o seu comportamento. Alguém disse uma vez que Deus nos ama do jeito que nós estamos, mas Ele nos ama tanto que Ele não nos deixa do jeito que nós estamos. Você entendeu? Deus nos ama do jeito que nós estamos. Tem aquela música antiga que a gente cantava: eu venho como estou, né? As minhas lutas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. A gente cantava isso antigamente nas igrejas. Eu venho como estou. Venha como você está. Ele te aceita como você está, mas Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai pegar as lacunas e as rachaduras e as coisas que estão quebradas e confusas, e Ele vai começar a consertar e operar pelo Espírito Santo de Deus, e Ele vai deixar você muito melhor do que do jeito que você veio. Aqui na PIB nós temos 2 valores que geram uma tensão muito saudável quando o assunto é o assunto como o de hoje à noite. O primeiro valor que nós temos é o valor da inclusão. Deixa eu explicar para vocês como a gente diz isso aqui. Nós dizemos assim: nós recebemos pessoas de braços abertos e corações abertos, independentemente de quem seja. Quer saber qual é o valor da PIB? Aqui na PIB nós recebemos pessoas de braços abertos e corações abertos, independentemente de quem seja. Esse é o nosso valor. Nós somos assim, esse é o nosso DNA. Tem um outro valor que também eu quero mencionar. O outro valor é que a Bíblia é o nosso manual. E a gente diz isso dessa forma. Ano que vem vocês vão ver isso tudo ali na parede, colocado, impresso para a gente. A gente diz assim: o que a Bíblia diz que é certo, o que a Bíblia diz que é errado, e isso não se discute. Então, esses 2 valores trazem um equilíbrio muito bom. Nós vamos te receber de braços abertos e corações abertos. E nós vamos te ensinar aquilo que a Bíblia diz que é certo e aquilo que a Bíblia diz que é errado, e isso não se discute. E esse equilíbrio dessas 2 coisas é um equilíbrio exemplificado por Jesus, onde as pessoas sempre vinham para Jesus, eram bem recebidas por Jesus e eram ensinadas por Jesus. Eu creio que esse equilíbrio traz um ambiente onde pessoas incluídas no nosso ambiente possam receber o trabalhar de Deus. Que nós nunca sejamos a igreja que requer que a pessoa esteja toda arrumadinha para poder pertencer. Primeiro você pertence, depois você acredita, e se você acreditou, Deus vai te mudar. Tem igreja que você precisa mudar, para daí acreditar, para daí pertencer. Que Deus nos livre disso. Sabe aquela academia onde você tem que já estar magrão para poder ir lá? Peraí, mas a academia não é para emagrecer, mas o cara não consegue entrar lá porque está todo mundo bombado, todo mundo sarado. Não é consistente com o intuito do lugar, não é verdade? E aqui nós somos o Hospital da Alma, nós recebemos pessoas e Jesus está trabalhando, tem trabalhado. Se eu pudesse contar algumas histórias que são íntimas, eu não posso contar, você ficaria maravilhado de ver a mão de Deus agindo no nosso meio. Glória a Deus por isso. Então a Bíblia é clara que a homossexualidade é pecado.
A Bíblia é clara que existem outros pecados nessa lista que afetam o meu e o seu. E a pergunta é: qual é o seu? Qual é o meu? Terceira coisa que a Bíblia deixa clara é que todos os pecadores podem ser lavados e santificados pelo sangue de Jesus. De volta ao nosso texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, gente, é maravilhoso. Dá uma olhada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. É o próximo versículo depois daquela lista que a gente leu. Paulo diz assim, versículo 11: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pergunta para você, com quem que Paulo estava falando nesse versículo 11? Estava falando com a igreja de Corinto. Essa carta de 1 aos Coríntios foi escrita a uma igreja, ela está sendo lida por alguém durante um culto para os membros da igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, gente, essa lista que eu acabei de citar eram vocês, hoje membros da primeira igreja batista de Corinto, não era bem assim, mas a igreja de Corinto. Essas práticas que eu citei são o passado de vocês, é o que vocês faziam. Mas eles foram transformados por Jesus. Paulo diz, assim eram vocês foram lavados, transformados, regenerados por Jesus. Da mesma forma aqui na PIB, nós cremos que Deus é capaz de transformar a vida de toda pessoa que busca nele o perdão e a transformação que só Jesus pode trazer. Toda pessoa, toda pessoa. Então, se você é homossexual e está com a gente hoje, seja bem-vindo. Tem lugar para você aqui. Nós vamos te receber de braços abertos, de corações abertos, e nós vamos te ensinar o que a Bíblia diz. Nós vamos respeitar a tua opinião e esperamos que você respeite também a nossa. E esperamos que nós possamos ser amigos mesmo sem concordar. Acho que isso é o mínimo do respeito. Se você está aqui com a gente hoje e você está honestamente confuso com relação à sua sexualidade, traga essa confusão para Jesus. E deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer um pedido com vocês. Acho que a grande maioria hoje que se identificam com a homossexualidade, na realidade são confusos. Tem alguns que aceitaram isso, mas tem muita confusão. Então, se você se encontra honestamente confuso, traz essa confusão para alguém que possa te orientar e te ajudar. Não aceite um rótulo muito rapidamente. Porque às vezes a gente está confuso e alguém fala, eu acho isso, eu acho aquilo, passa aquele pensamento que a gente falou que 70% das pessoas passam pela cabeça, e a pessoa gosta de plantar jardim junto comigo e imagina que por causa disso é alguma coisa, e aceita um rótulo precocemente. Então cuidado para não aceitar muito prontamente um rótulo, busque ajuda, investigue, pense, estude a respeito antes de você aceitar. Se você está atrás de uma igreja com pessoas perfeitas, me desculpe, você veio para a igreja errada. Falo isso com amor, mas me desculpe, você está na igreja errada. Na capa do nosso boletim, desde que eu estive aqui, diz, nós somos um grupo imperfeito de pessoas que está sendo transformado por Jesus. Se você procura uma igreja perfeita, não é o lugar para você. Pastor, se tiver um problema com relação a pecado homossexual na igreja, se tiver alguém praticando homossexualidade na igreja, o que acontece, pastor? Sabe o que acontece? Eu vou tratar desse pecado como eu trato de todos os outros pecados aqui na igreja. Vou tratar como eu trato de todos os outros. E tem um detalhe. Muito provavelmente vocês nem fiquem sabendo que eu tratei. Sabe por quê? Porque eu tenho dezenas de conversas à tarde aqui na igreja e algumas conversas acontecem lá na minha casa e ninguém fica sabendo. Sabe por quê? O que as pessoas falam para mim, eu não preciso contar para vocês. E o que você vai contar para mim, eu não vou contar para os outros. Então, se você tem dúvidas, curiosidades, perguntas, venha falar comigo, porque tem muita coisa que é tratada que não aparece aqui, que eu não exponho para todo mundo e não vou expor. Tem muitas conversas que acontecem na casa dos outros, na minha casa, aqui na igreja, que ninguém fica sabendo e não vão ficar sabendo. Porque uma das minhas obrigações como pastor é ter absoluta confidencialidade para com aquilo que você compartilha comigo. Vai ser tratado. E provavelmente você não vai ficar sabendo que foi tratado. Tá bom? Se você tem problema com a homossexualidade, mas vive falando da vida dos outros, você não tem problema com a homossexualidade, mas vive falando da vida dos outros, espalhando boatos por aí a respeito de outras pessoas, cuidado com a calúnia, que também está naquela lista.
Às vezes a gente observa coisas e a gente fala coisas que não têm fundamento e a gente espalha boatos e a gente, se não for cuidadoso, a gente cria divisões e a gente cai no mesmo pecado da calúnia que também condena igual os outros pecados. Sabe o que é fofoca? Melhor definição de fofoca? Falo isso para realmente ajudar vocês. Fofoca é você falar sobre algo com uma pessoa que não pode resolver a situação. Se você buscar um líder, uma autoridade, alguém que está qualificado a resolver a situação e falar, não é fofoca. Se você falar com uma pessoa que não tem autoridade nem qualificação para resolver a situação, você simplesmente passou uma informação e nada vai acontecer por causa disso. Tem gente que às vezes tem medo de chegar em mim, porque acha que é fofoca falar com o pastor, mas fala com 10 pessoas. Fala comigo, que não é fofoca, que eu posso fazer alguma coisa a respeito, mas não fale com os outros, que não podem resolver nada a respeito. Se você tem qualquer dúvida a respeito do que nós falamos aqui, ou uma situação específica da igreja, ou esse impresso que eu estou dando para vocês, venha falar comigo. Ou se você não quer falar comigo, procure qualquer membro da diretoria da igreja. A diretoria da igreja está acima de mim aqui na igreja. Busque a diretoria da igreja e fale com a diretoria da igreja. Agora eu quero encerrar com uma coisa muito importante. Essa situação da nossa sociedade hoje, a homossexualidade sendo uma das situações, mas vários outros males da nossa sociedade. Onde é que começou isso, hein? Afinal, se a gente quer trazer soluções verdadeiras, nós temos que entender o problema. Onde é que começou esse problema? Como é que a gente chegou onde nós estamos hoje? Eu ouvi essa semana um pastor, já é bem conhecido de alguns de vocês, pastor Cote. Ele é pastor junto com a Jocum, ali no centro de Curitiba. E o pastor Cote falou algo maravilhoso. Sabe o que ele falou? A homossexualidade, entre outros males da nossa sociedade hoje, é a consequência da consequência da consequência da consequência da banalização do casamento na nossa sociedade. Deixa eu explicar para você. 30 anos atrás, as nossas famílias quebraram, porque nós banalizamos o casamento. Que é o quê? Não vou casar não. Vou ter um relacionamento fora de um casamento, daí o relacionamento não funciona, daí o pai da criança vai embora, daí a criança cresce sem pai. Vou dar mau exemplo, vou ter um casamento que não é casamento, a gente só se juntou e chama isso de casamento. Nós banalizamos o casamento há 30 anos atrás e hoje na nossa sociedade nós temos essa questão da homossexualidade entre várias outras coisas. Por exemplo, gravidez na adolescência. Na grande maioria dos casos, vai olhar a estrutura familiar, você vai ver que está quebrada. Pais precoces, aumento de desordens psicoemocionais, elevados níveis de abuso, conceito de família sem casamento, e aí a homossexualidade, na realidade, essas coisas, violência, drogas, tudo isso são sintomas de um problema muito maior que começou há 30 anos atrás. Você sabe disso, que estatisticamente a família que tem 5 refeições juntas, 5 refeições, almoço, jantar, sentado na mesa, pai, mãe, filhos, conversando e comendo juntos, 5 refeições semanais, a propensidade do seu filho ir para drogas ou violência cai pela metade. Por quê? Saúde familiar, pai e mãe, ensinamento, limite, saúde. Onde isso não existe, vem drogas, vem de violência, desordem psicoemocional, e a homossexualidade é um desses sintomas que às vezes vêm por causa dessa disfunção familiar. É 100% assim? Não, mas muita coisa é por causa disso. Então, onde é que nós perdemos o rumo? Nós perdemos o rumo quando lá atrás nós decidimos que Deus é careta. Esse negócio de casamento está ultrapassado. E a gente não entende que Deus não é uma lista de afazeres e um cara cheio de sim e não. Que Deus entende o que é melhor para a sociedade. Por isso Ele instituiu o casamento como união entre um homem e uma mulher por toda a vida. Um casamento estável. Porque ali os filhos são criados num ambiente estável e evita um monte de coisa que a gente vê no nosso mundo hoje. Então hoje, 30 anos depois, nós estamos com pessoas sintomáticas que estamos colhendo a consequência da consequência da consequência da consequência da banalização do casamento. E a pergunta para a igreja é: o que nós vamos fazer com isso? Vamos excluí-los, botá-los para fora, dizer que aqui não é o seu lugar? Ou nós vamos dizer: gente, vamos abraçar, vamos receber, vamos ensinar, vamos amar, vamos pedir que Deus tenha misericórdia e transforme a vida de cada um de nós, porque todos nós estamos quebrados de um jeito ou de outro.
que nós vamos fazer com relação à homossexualidade? Sabe o que você pode fazer? Você que é casado, ame seu cônjuge. Ame seu cônjuge. Traga a sua família para a igreja. Pai, mãe, traz teus filhos debaixo do braço. Não quero ir, estou com dor de cabeça. Eu fazia a mesma coisa quando era filho do pastor Vargas, ainda sou. Estou com dor de cabeça. Não quero ir hoje. Faz mal não. Vamos para a igreja. Você quer comer depois? Quer jantar? Quer, né? Então vamos para a igreja. Ensine seus filhos a palavra de Deus. Se você é casado, seja fiel ao seu cônjuge. Seja fiel ao seu cônjuge, porque a infidelidade quebra casamentos, que quebra filhos, que quebra famílias, que quebra a sociedade. Maridos, liderem seus lares. Nas próximas semanas nós vamos continuar o nosso estudo de Efésios 5 e 6, nós vamos falar sobre o papel do marido, nosso próximo tema, papel da esposa, papel dos pais com relação aos filhos. Então o tema de hoje, apesar de ser uma pausa no nosso texto, ele na realidade nos leva diretamente aos próximos tópicos no livro de Efésios. Para que não haja, resumo da ópera, espero que haja menos confusão quanto ao nosso posicionamento com relação à igreja. Se você quer ler mais, leia. Se você tem perguntas, fale comigo. Se as perguntas forem muitas, a gente marca um café com Deus para discutir isso aqui, não tem problema. Mas espero que hoje tenha tirado um pouco da confusão com relação a esse tópico. Você que está anotando e que tem dúvidas e críticas e quer me rebater depois, quer debater comigo, anote mais alguns versículos que falam a respeito da homossexualidade. Além do 1 Coríntios 6, Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala a respeito disso. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Também Levítico, capítulo 20, versículo 13. No Novo Testamento, Marcos, capítulo 10, versículos de 6 a 9. Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 31. 1 Timóteo, capítulo 1, 9 a 10. Estou citando alguns, não são todos, alguns do Antigo Testamento e do Novo, para você não dizer que é só uma coisa do Antigo Testamento, está no Novo também. Resumo da ópera. Espero que tenha menos confusão. Cuidado com a fofoca, não fale com ninguém que não pode resolver o problema. Para todos nós, vamos trazer o nosso pecado para Jesus, independentemente de qual seja o nosso pecado. Vamos correr para Ele, vamos correr para o trono de graça e entender que eu também preciso da ajuda de Jesus. Vamos crer que assim como Jesus transformou as nossas vidas, Ele é capaz de transformar a vida de todos que vêm até Ele. Você crê nisso? Todos. Eu creio nisso também. Se você tiver dúvida, venha falar comigo ou com a diretoria. E, por último, vamos lutar como igreja para termos casamentos estáveis, para sermos pais que amam a Jesus, para que a geração que vem depois da gente tenha menos dificuldade do que a geração presente. Vamos fazer o nosso papel? Vamos mudar as nossas famílias, os nossos casamentos, sermos fiéis, educarmos os nossos filhos, liderarmos as nossas casas para que o ambiente familiar, estrutural, emocional seja saudável, para que quem estiver pastoreando os nossos filhos daqui a 20, 30 anos tenha um trabalho mais fácil por causa do nosso trabalho. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Amém. Amém. Vamos orar. Com seus olhos fechados, gostaria que alguém viesse aqui para tocar para a gente. Quero dar um tempo para a gente parar e pensar um pouco sobre isso. Nós vamos orar, é um tempo para a gente falar com Deus, é um tempo para a gente absorver um pouquinho daquilo que a gente ouviu, é um tempo para o Espírito Santo falar aos nossos corações também, para a gente sair daqui com algo prático e aplicável às nossas vidas. Eu quero falar com alguns grupos diferentes de pessoas nessa noite, antes da gente terminar. Primeiro, se você luta com a homossexualidade e você quer conversar, eu estou aberto a conversar contigo. Você não vai ser o primeiro. E se você me confiar esse privilégio, eu vou entender como realmente um privilégio. E Jesus tem esperança para você, se você quer encontrar algo diferente. Se você não quer encontrar algo diferente, e você entende que esse caminho não é para você, você não tem um relacionamento com Jesus, você não está fazendo nada ilegal.
Não é ilegal. Mas se você quer caminhar de forma diferente, ou pelo menos investigar uma outra opinião, eu estou aberto a conversar contigo. Se você não luta contra a homossexualidade, mas tem visto o pecado de todo mundo menos o seu, eu te incentivo a parar, confessar isso a Deus e ter muito cuidado com o que você fala e para quem você fala. E procure pessoas que possam realmente ajudar a situação, porque senão às vezes a gente é usado para piorar. Se você está aqui e não tem ainda um relacionamento com Jesus, você está com a gente, talvez pela primeira vez, segunda vez, você não tem relacionamento com Jesus, talvez essa palavra não teve muito a ver com a sua vida, a não ser ouvir que Jesus pode mudar a vida de alguém. Então, para você, eu tenho boas notícias. Jesus é capaz de perdoar todos os meus e os seus pecados e te dar uma nova vida. Isso é boa notícia. E hoje você pode pedir para Jesus fazer isso. Nós estamos aqui para te ajudar. Enquanto nós oramos, se você falar aí com Deus como se Ele te ouvisse, porque Ele te ouve de verdade, você fala, Deus, eu preciso de ajuda, Deus. Se o Senhor é capaz de mudar a minha vida, então Deus vem mudar, vem me ajudar, vem perdoar os meus pecados, as minhas falhas, aquilo que eu tenho feito que não te agrada, aquilo que talvez eu nem sei que é errado, porque eu não entendo muito ainda, mas Deus, aquilo que eu entendo, eu entrego para o Senhor. Se você falar com Jesus sobre isso aí onde você está, Ele te ouve e Ele é capaz de mudar a tua história. Então, Deus, nessa noite nós te agradecemos por podermos falar abertamente sobre assuntos delicados. Te agradecemos, Deus, porque a tua palavra realmente clareia o nosso caminho e ilumina os nossos passos. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo que às vezes nós olhemos o mundo ao nosso redor e talvez nos preocupa, que o Senhor tem nos colocado aqui para ser luz e sal, para fazer diferença. E como o Senhor disse, a colheita está pronta, necessidades abundam, está cheio de gente precisando de esperança, da verdade, da palavra de Deus, está cheio de gente ao nosso redor. Pai, eu oro em nome de Jesus que cada um de nós tenha o espírito e a disposição de um trabalhador, de um ceifeiro, de um cooperador que sai para colher, que sai para fazer a diferença, que a gente não fique só aqui de dentro falando, olha que colheita feia, olha que coisa esquisita, olha que coisa diferente, mas que a gente saia para pegar essa colheita que o Senhor tem preparado. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, entregamos essa igreja ao Senhor, ela é tua, não é nossa, e pedimos, ó Deus, que a nossa voz seja uma voz relevante na nossa sociedade, na nossa geração, que nós não venhamos a perder a nossa voz porque varremos coisas para debaixo do tapete, perder a nossa voz porque a gente finge que não existem realidades ao nosso redor que existem, perder a nossa voz porque a gente condena o pecado dos outros e não o meu. Pai, nos ajuda com humildade a amar e a receber pessoas, sabendo que o Senhor é fiel para transformar, para penetrar corações, para transformar histórias, como o Senhor um dia transformou a nós. Então toma a nossa igreja, toma essa palavra de hoje, toma esse entendimento, Pai, enche-nos com Teu Espírito, ó Deus, usa-nos como obreiros na Tua colheita. E que a colheita que vem através da PIB seja ainda muito, muito grande. Nós cremos que o Senhor só está começando. Então ajuda-nos, Deus, com relação a isso, nós oramos. Entregamos essa noite ao Senhor e tudo que falamos ao Senhor. Continua falando conosco através do Teu Espírito Santo, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.